Quer destruir seus inimigos sem sujar as mãos, impor respeito sem gritar, sem brigar, sem cair no jogo deles? Existe um truque psicológico tão poderoso que transforma completamente a forma como os outros te percebem, sem que você diga uma única palavra a mais. Hoje, você não está aqui para buscar vingança, e está aqui para aprender a dominar. Porque o respeito verdadeiro não se exige, se impõe. E quando você domina este princípio, deixa de ser uma presa fácil e se transforma numa presença impossível de ignorar. Prepare-se, porque depois disso, ninguém mais vai te tratar da mesma forma. Antes de começar, desça agora mesmo até os comentários e escreva com determinação esta frase: hoje decido não reagir mais. Sou estoico. Escreva com força, com intenção, com total compromisso com você mesmo. Porque ao escrever, você não apenas declara, você grava essa decisão na sua mente. Essa frase é uma escolha, um código, uma reprogramação que começa por dentro e transforma a forma como você enfrenta seus inimigos, os conflitos e o mundo. Faça isso agora. Escreva, porque este não é apenas um vídeo, é um verdadeiro treinamento mental. Lição 1: pare de se justificar diante de quem não o valoriza. Quantas vezes você sentiu aquela necessidade quase automática de se explicar, de justificar seus atos, de tentar mostrar o outro lado da história para alguém que já o julgou? Você faz isso uma vez e nada muda. Faz de novo, e a pessoa continua presa à própria opinião. E você se desgasta. Cansa-se emocionalmente tentando convencer alguém que não quer nem precisa entender. Porque, na verdade, não estão buscando a sua verdade, apenas querem reafirmar a versão que criaram de você. E quanto mais você se justifica, mais entrega o controle da sua energia. Entenda isto: nem todos merecem acesso ao seu interior. Nem todos merecem saber o que você pensa, sente ou por que agiu como agiu. Há batalhas que não se vencem com explicações, mas com distância. Enquanto você tenta defender seu ponto para alguém de mente fechada, só faz perder poder. Você não é livre se precisa que todos o compreendam. Você é livre quando segue seu caminho, mesmo que alguns o interpretem mal. Há pessoas que já escreveram uma história sobre você. Elas não escutam para compreender, mas para confirmar o que decidiram acreditar. E não importa o quanto você se esforce, a mente delas permanecerá fechada. Então, por que continuar dando sua voz, tempo e energia? Você não veio ao mundo para convencer a todos. Veio para cumprir seu propósito. E propósito não se explica, vive-se. Integridade não precisa de defesa, precisa de coerência. A sua verdade não precisa gritar, precisa de consistência. Eu sei, dói não ser compreendido. Dói ser mal interpretado. Dói ser julgado por quem não conhece seu interior. Mas há algo que dói mais: esquecer-se de si mesmo tentando agradar aos outros. Porque cada vez que você tenta explicar quem é, o que faz ou o que sonha para alguém que não o valoriza, é como gritar num quarto vazio. Não há eco, não há resposta, só cansaço. Por isso, hoje convido você a escolher outro caminho, mais estoico, mais firme, mais digno. Escolha o silêncio estratégico. Escolha a não reação. Haja a partir do seu centro, não da necessidade de aprovação. Quanto mais você age pela necessidade, mais se enfraquece. Mas quando decide agir por convicção, tudo muda. Sua linguagem corporal muda. Sua energia muda, sua presença impõe respeito sem dizer palavra. E quem realmente importa percebe. Do estoicismo, Epicteto nos legou uma verdade simples e poderosa. Não é preciso justificar-se diante de quem fala mal de você. Você sabe quem é. Isso basta.
E nesse pensamento, há liberdade. Pois quando deixa de gastar energia tentando explicar-se, você a recupera para o que importa: crescer, construir, avançar. A ciência confirma isso. Estudos mostram que, ao abandonar a busca constante por aprovação, diminuem a ansiedade, aumenta a autoestima e fortalece-se a autonomia emocional. Justificar-se sem parar é uma forma de autoabandono, priorizar o julgamento externo em detrimento da serenidade interna. E isso não vale a pena. Então, da próxima vez que surgir o impulso de se justificar, respire, observe, pergunte se essa pessoa realmente quer compreender ou apenas quer ter razão. Se não houver abertura, fique em silêncio. Se não houver respeito, afaste-se. Você não precisa provar seu valor. Você já o possui. Apenas viva-o, encarne-o, mostre-o com sua vida, não com suas explicações. E quando fizer isso, algo mágico acontecerá. Você se sentirá mais forte, mais leve, mais você. Porque finalmente deixará de negociar com quem nunca esteve disposto a entendê-lo. E isso, meu amigo, é uma profunda forma de amor próprio, uma revolução silenciosa que começa quando você decide parar de se defender e passa a viver a partir da sua verdade. Lição 2. O respeito começa com a coerência entre o que você sente, pensa e mostra. Você não precisa ser perfeito para ser respeitado. O que você precisa é ser coerente. Coerente com o que sente, com o que pensa e com o que expressa ao mundo. A maioria das pessoas se esforça para agradar, para se encaixar, para não incomodar, e nesse esforço constante, acabam se diluindo. Se desconectam de quem realmente são. Usam máscaras que não representam sua essência. E embora às vezes recebam aprovação, raramente recebem respeito genuíno. Porque o verdadeiro respeito não nasce da perfeição, nasce da autenticidade. Olhe ao seu redor. Existem pessoas que não têm grandes conquistas, que não se mostram imponentes, nem fingem ter todas as respostas, mas quando falam, são ouvidas. Quando agem, são seguidas. Por quê? Porque vivem a partir de um lugar interno onde não negociam sua verdade. Não interpretam um papel. Não precisam agradar. Apenas são inteiras, claras, humanas. E isso, num mundo de aparências, é magnético. Muitas vezes acreditamos que ser sinceros com o que sentimos nos torna vulneráveis. Que mostrar nossos medos, dúvidas ou confusões nos faz parecer fracos. Mas é justamente o contrário. Mostrar-se como se é, com luzes e sombras, é um ato de coragem, de integridade, de respeito por si mesmo. E esse respeito interno transparece, é percebido, inspira. Pare de achar que precisa ter a vida toda resolvida para conquistar o respeito dos outros. O que você precisa é estar resolvido consigo mesmo, ter clareza do que pensa, do que sente, e não trair isso para agradar. Porque cada vez que você silencia algo importante por medo de desagradar, você perde força. Cada vez que finge estar bem enquanto se quebra por dentro, você se trai. E cada vez que se adapta ao que os outros esperam, em vez de mostrar quem realmente é, você perde o respeito mais essencial, o que nasce da honestidade com você mesmo. Vivemos numa sociedade que premia o superficial, o bonito, o conveniente. Mas há cada vez mais pessoas vazias, desconectadas de si mesmas, buscando validação externa porque se perderam por dentro. E a única forma de se reencontrar é pela coerência. Você não pode exigir respeito do mundo se não respeita a sua própria verdade. O estoicismo nos lembra que a virtude está em viver de acordo com a natureza, e isso inclui viver de acordo com a sua natureza interior. Não se trata de agradar a todos. Trata-se de sentir orgulho de si mesmo quando está a sós. Marco Aurélio escreveu:
Aquele que respeita sua alma não se deixa arrastar pela opinião dos outros, porque quando você sabe quem é e age a partir desse centro, não precisa mais convencer ninguém. Comece hoje. Não precisa de discursos. Comece com pequenas coerências. Se algo não te agrada, diga. Se não combina com você, recuse. Se dói, expresse. Se está mudando, permita-se. E se sente medo, não o negue, acolha-o. Porque a autenticidade não é ausência de medo, é seguir em frente apesar dele, sem deixar de ser você. E verá como, pouco a pouco, seu mundo muda. As pessoas que valorizavam a sua máscara irão embora, mas outras chegarão, pessoas que respeitam quem você é de verdade. Suas relações serão mais reais, sua energia mais estável, sua autoestima mais forte, porque você não estará mais representando e estará habitando a si mesmo. O respeito começa quando você decide não se trair mais, quando decide que sua voz interior vale mais do que qualquer aplauso externo, quando escolhe viver sua verdade, mesmo com falhas, ao invés de agradar com mentiras. Essa coerência é perceptível, é sentida e, acima de tudo, é respeitada. Lição 3. Estabeleça limites claros e faça-os valer. Existe uma linha invisível que separa a sua paz interior do caos dos outros. Essa linha se chama limite e é uma das formas mais poderosas de amor próprio que você pode praticar. Mas muitos não o fazem. Por quê? Porque têm medo de incomodar, de parecer frios, de perder pessoas. E nesse medo, acabam permitindo abusos disfarçados de carinho, manipulações travestidas de afeto e faltas de respeito camufladas de piadas. E o pior, quando você não estabelece seus limites, o que comunica ao mundo é simples, que está disposto a suportar tudo, até o que te destrói por dentro. Dizer não ao que te machuca é um ato de dignidade. É olhar no espelho e decidir que merece algo melhor. Não se trata de levantar muros, mas de construir portas que só você decide quando abrir e para quem. Existem pessoas que só aparecem quando querem algo, e se você não estabelecer um limite, elas ficarão para consumir o melhor de você sem oferecer nada em troca. É sua responsabilidade mostrar até onde os outros podem ir com você. Porque se você não fizer isso, eles o farão por você, e quase nunca será para o seu bem. Não tenha medo de parecer duro. Tenha medo de parecer disponível para qualquer um que queira usar o seu tempo, a sua energia ou a sua presença sem respeito. Quando você diz chega, não está sendo cruel, está sendo claro. E a clareza não afasta quem te valoriza, só incomoda quem se beneficiava do seu desequilíbrio emocional. Há pessoas que não precisam de mais explicações. Precisam de limites firmes, diretos e inegociáveis. Estabelecer limites não é egoísmo. É saúde mental. É energia protegida. É autoestima em prática. É saber que mesmo querendo ser generoso, você não pode oferecer o que não tem. Não pode continuar sacrificando sua paz para manter vínculos que só te drenam. Não pode seguir justificando quem sempre te machuca com a desculpa de que sempre foi assim. Porque enquanto você permitir, essa pessoa continuará sendo exatamente assim. E como começar? Primeiro, definindo o que você tolera e o que não tolera mais. Que tipo de linguagem, atitudes ou comportamentos você não está mais disposto a aceitar na sua vida. Depois, quando uma transgressão ocorrer, fale com firmeza. Sem gritos, sem drama, com segurança e verdade. Porque quem cruza um limite e não enfrenta uma consequência, entende que pode continuar cruzando. E se alguém insiste em não respeitá-lo, essa pessoa não merece espaço na sua vida. Por mais história que vocês tenham. O passado não justifica a destruição do presente. O estoicismo ensina que devemos viver em harmonia com a razão e a virtude. E parte dessa virtude é colocar ordem no que você permite.
Epicteto disse com clareza: não expliques a tua filosofia. Vive-a. Se você diz que se respeita, prove isso com atitudes. Não existe respeito sem limite. Não existe paz sem ordem. Não existe liberdade sem responsabilidade por quem você permite que entre na sua vida. Quando você começa a estabelecer limites, algo profundo muda dentro de você. Você começa a caminhar mais ereto, a olhar com mais firmeza, a falar com mais clareza, porque já não precisa mais da aprovação de ninguém. Só precisa de lealdade consigo mesmo. E essa lealdade se constrói cada vez que você escolhe o silêncio diante de uma provocação, a distância diante de uma falta de respeito e a firmeza diante de uma tentativa de manipulação. Com o tempo, as pessoas passarão a perceber você como alguém que não está disponível para qualquer energia. E isso não fará com que te amem menos, fará com que te respeitem mais. Porque verão que você não é um território livre, que com você não se brinca, que a sua paz não está em promoção. E essa reputação, meu amigo, é mais poderosa do que qualquer palavra bonita ou promessa vazia. Por isso, se hoje existe alguém que constantemente te desgasta, que interrompe a sua calma, que ultrapassa os limites do que é saudável para você, pare. Você não precisa continuar aguentando. Você não precisa seguir explicando. Apenas trace a linha e faça com que ela seja respeitada. Porque quem não respeita o seu limite, não respeita você. Lição 4. Mantenha-se calmo e não reativo em momentos difíceis. Quando tudo ao seu redor está em chamas, quando alguém tenta te provocar, te atacar ou simplesmente te tirar do centro, o seu maior poder não está em gritar mais alto. Está em não se mover, em permanecer firme, em não permitir que o caos dos outros determine a sua reação. Porque o verdadeiro domínio não se mede por força física nem por palavras afiadas, mas pela capacidade de manter-se inteiro enquanto o mundo tenta te quebrar. E isso, por mais simples que pareça, é uma das formas mais elevadas de poder pessoal. A maioria das pessoas reage, gritam, atacam, se defendem automaticamente. Mas toda vez que você faz isso, está entregando sua energia para quem menos merece. Você dá ao outro o controle do seu estado interno. E nesse momento, ainda que não perceba, você deixa de ser livre. Porque quem reage sem pensar não está escolhendo. Está obedecendo. Está sendo manipulado emocionalmente. E essa perda de controle te rouba a clareza, o respeito e o poder. Manter-se calmo não significa ser passivo. Não é aceitar abusos ou engolir dores. É saber escolher quando, como e se vale a pena responder. É fazer uma pausa, respirar e decidir com consciência, não com impulso. Porque é no impulso que mora o erro, a ferida, o arrependimento. Mas é na pausa que vive a sabedoria. É nela que você recupera o seu centro. E é a partir dele que você age com poder real, não com reações desesperadas. Imagine alguém te insultando. Você pode reagir imediatamente, com a mesma agressividade, e isso te coloca no mesmo nível. Ou pode apenas observar, silenciar e olhar para essa pessoa com a serenidade de quem não precisa mais se defender. Essa diferença muda tudo. Porque quem não reage, desarma. Quem mantém a calma, impõe respeito. Quem responde com equilíbrio, lidera a situação. A ciência comprova isso. Estudos mostram que pessoas que mantêm a calma sob pressão são percebidas como mais confiáveis, inteligentes e competentes. E não é por acaso. Porque se você consegue manter a compostura quando tudo parece se perder, então você está preparado para liderar, decidir e influenciar. O autocontrole é magnético. É uma marca de força emocional que poucos dominam. O estoicismo compreendia isso com clareza. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Isso significa que, se alguém te grita,
não grite. Se alguém te fere, não devolva a dor. Se alguém perde o controle, não perca o seu. Porque é nesse contraste que se revela quem realmente é forte. Não é forte quem bate mais. É forte quem não precisa bater para impor sua presença. Comece a treinar isso no seu dia a dia. Na próxima vez que algo te tirar do eixo, respire. Faça uma pausa. Não responda imediatamente. Observe o que está acontecendo dentro de você. É raiva, orgulho ferido, medo? Dê nome. Reconheça. E então decida. Porque quando você escolhe sua resposta, em vez de reagir, você reafirma o seu poder interno. Você está dizendo: quem controla minha mente sou eu, não o mundo. Com o tempo, tudo ao seu redor começará a mudar. Seus relacionamentos se tornarão mais saudáveis, porque você não entrará em conflitos por coisas pequenas. As pessoas ao seu redor passarão a te respeitar mais, porque perceberão que não é fácil te desestabilizar. E você mesmo se sentirá mais em paz, mais firme, mais você. Autocontrole não é repressão, é inteligência emocional em ação. É compreender que nem tudo merece sua energia, que às vezes o silêncio é mais poderoso do que 1000 argumentos, que a sua calma é seu castelo, e só você decide quem entra. Então não reaja, respire. Não exploda, compreenda. Não caia, eleve-se. Porque quando você domina a sua resposta, ninguém mais pode dominar você. E isso, meu amigo, é a forma mais elegante de poder. Lição 5. Cuide da sua aparência para conquistar respeito. O respeito não começa quando você fala, começa antes. Começa quando você entra em um ambiente, na forma como se movimenta, na maneira como se apresenta. Gostemos ou não, a primeira impressão importa. E embora o verdadeiro valor de uma pessoa esteja em seu caráter, integridade e sabedoria, a maioria das pessoas nunca chega a enxergar isso se antes não confiar no que vê. Vivemos em um mundo visual, acelerado, que julga em segundos. E mesmo que você seja ouro por dentro, se a embalagem não comunica esse valor, talvez nunca te deem a chance de demonstrá-lo. Isso não tem a ver com vaidade, tem a ver com estratégia. Cuidar da sua aparência não é superficial quando feito com consciência. É parte do seu idioma silencioso. Suas roupas, sua postura, sua higiene, seu olhar, tudo comunica. Tudo envia sinais, e esses sinais podem te ajudar ou te bloquear, podem abrir portas ou fechá-las, ou inspirar respeito ou fazer com que não levem você a sério. O que você está dizendo ao mundo sem dizer uma palavra? Olhe para si com objetividade. Você transmite ordem ou desordem, projeta confiança ou insegurança, passa a imagem de alguém que se respeita ou de alguém que se negligencia, porque o mundo, mesmo que nem sempre justo, responde a sinais. E uma aparência bem cuidada diz muito, diz que você se importa com a sua vida, que está presente, que se valoriza. E se você não se valoriza, por que os outros fariam isso? Isso não significa gastar fortunas, nem tornar-se obcecado pelo exterior. Significa fazer escolhas com intenção, vestir-se com limpeza, sobriedade, coerência, caminhar com postura, com dignidade, olhar nos olhos, mostrar que está atento, desperto, vivo. Isso impõe respeito sem precisar levantar a voz. Em muitos contextos, essa autoridade silenciosa te leva mais longe do que o talento sozinho conseguiria de imediato. Vivemos em uma cultura onde as aparências têm peso. Você pode resistir a isso ou usá-lo a seu favor sem perder sua essência. Porque o que importa não é só como te veem, mas que o que vem esteja alinhado com quem você é. Quando sua presença externa está em harmonia com seu valor interno, tudo se potencializa. É como lapidar um diamante, ele já tem valor,
mas agora brilha. O estoicismo não ignora essa realidade. Embora seu foco esteja na alma e no caráter, também reconhece o valor de apresentar-se com decoro. Epicteto dizia que devemos cuidar do corpo como se fosse um templo, não por vaidade, mas por respeito. Respeito à vida, aos outros e a si mesmo, porque muitas vezes o desleixo exterior reflete um caos interno, e ao organizar o visível, muitas vezes também organizamos o invisível. Quer ser mais ouvido? Cuide da sua apresentação. Quer liderar melhor? Cuide da sua postura, da sua voz, do seu estilo. Quer que te respeitem logo ao te verem? Então mostre ao mundo, com sua imagem, que você se respeita primeiro, não por ego, mas por coerência, porque a excelência também se revela nos detalhes. Comece hoje. Observe-se com sinceridade. Talvez você não precise comprar nada novo, apenas melhorar a forma como usa o que já tem. Talvez não seja a roupa, mas sua expressão, sua energia, sua presença. Talvez não seja o que você veste, mas o jeito como você veste. Faça isso com intenção. Faça isso por você. Porque quando você se vê como alguém digno de respeito, começa a agir como tal, e isso transforma seu entorno, suas relações e seus resultados. Você não está aqui para impressionar ninguém, mas também não está aqui para passar despercebido. Está aqui para marcar presença, para deixar sua marca, para caminhar com um padrão elevado que inspire respeito sem precisar pedi-lo. E isso começa por como você escolhe aparecer diante do mundo. Então olhe-se no espelho e faça esta pergunta: a imagem que estou projetando está à altura de quem eu realmente sou? Se a resposta for não, ajuste, porque você vale demais para ser ignorado por descuido. Lição 6. Melhore continuamente para manter uma vantagem crescente sobre seus inimigos. Você não precisa de vingança, não precisa discutir, não precisa provar nada a ninguém. A única coisa que realmente precisa é melhorar, um pouco, a cada dia, sem pausa, sem desculpas, sem distrações, porque enquanto eles falam, você avança, enquanto criticam, você se aperfeiçoa, enquanto te subestimam, você está se transformando em alguém que eles já não conseguirão alcançar. Essa é a estratégia mais silenciosa e poderosa que existe: crescer em silêncio até se tornar inalcançável. Inimigos não se vencem com gritos, vencem-se com resultados, com evolução, com transformação constante. Você não está aqui para permanecer no mesmo lugar, reagindo a ataques, se justificando para quem te menospreza ou implorando por respeito. Você está aqui para subir degrau por degrau, dia após dia, até que seu progresso seja tão evidente, tão sólido, tão inegável, que simplesmente não haja mais o que dizer. Essa é a vantagem de quem escolhe melhorar continuamente. Não precisa responder, sua vida responde por ele. Sua disciplina se torna visível. Sua preparação é sentida. Seu crescimento se impõe. E essa superioridade, que não vem do ego, mas do esforço, é o que verdadeiramente silencia aqueles que antes o apontavam, porque já não conseguem acompanhar seu ritmo. Porque enquanto eles se afundam em críticas, você está construindo um império interior. Mas isso não acontece da noite para o dia. Acontece com pequenas decisões, repetidas com constância. Ler 10 páginas, treinar 30 minutos, aprender algo novo, abandonar um hábito ruim, refletir sobre um pensamento limitante. Um pequeno ajuste que, com disciplina diária, provoca uma transformação imensa. Essa é a chave, a melhoria silenciosa, aquela que não busca aplausos, que não precisa de plateia, que continua mesmo quando ninguém está vendo, porque ela se torna inevitável. Seus inimigos se tornam irrelevantes quando você se torna imparável. E para isso, é preciso abraçar o processo.
Não responder com orgulho, mas com trabalho. Não perder tempo tentando provar, mas dedicar-se a evoluir. Não se comparar com os outros, mas se comprometer em superar a si mesmo. Porque cada segundo que você passa olhando para os lados, é um segundo que você não investe em si. O estoicismo compreendia isso profundamente. Sêneca dizia: nenhum vento é favorável a quem não sabe para onde vai, mas para quem tem direção, até os ataques se tornam impulso. O sábio não desperdiça a crítica. Ele a transforma em combustível, converte a rejeição em motivação, usa o julgamento como oportunidade de afiar a mente e disciplinar a alma. Por isso, quando te disserem que você não pode, melhore. Quando te decepcionarem, melhore. Quando rirem de você, melhore. Que cada queda seja um motivo para se levantar mais forte. Que cada provocação seja a prova de que você está incomodando e, portanto, avançando. Que cada inimigo seja apenas um lembrete de que seu destino não é vencê-los, é superá-los. E não precisa fazer tudo hoje. Apenas uma coisa, um passo, um hábito, um compromisso com sua melhor versão. Não importa se ninguém vê agora. Não importa se ainda riem, se ainda duvidam. Vai chegar o dia em que não poderão mais ignorar. Não porque você grita, mas porque você irradia. Porque sua presença se torna prova viva de que valeu a pena crescer no silêncio. Então continue, mesmo que doa, mesmo sem resultados imediatos, mesmo que ninguém aplauda ainda. Porque as grandes mudanças não fazem barulho. Só se sentem quando já é impossível negá-las. E quando esse dia chegar, você não estará mais no nível dos seus inimigos. Estará tão acima, tão fortalecido, tão transformado, que eles não poderão mais se chamar de rivais. Serão apenas parte do seu passado. E você, uma nova versão, inabalável, imparável, forjada dia após dia, pela melhoria constante. Lição 7. Ignorar seus inimigos os torna irrelevantes. Ignorar seus inimigos não é covardia, é poder. É seguir em frente enquanto outros tentam desviar o seu caminho com palavras vazias, provocações e críticas disfarçadas de verdades. Mas você já não está mais para isso. Você não está aqui para parar em cada pedra do caminho. Está aqui para avançar. E isso exige inteligência emocional, domínio de si mesmo e a compreensão profunda de que aquilo que você não alimenta morre. Se você não dá sua energia, simplesmente desaparece do seu mundo. Muitos acreditam que precisam se defender, se justificar, responder, provar algo. Mas na prática, cada vez que você entra nesse jogo, está confirmando que o outro tem poder sobre você. Você entrega exatamente o que ele quer: sua atenção, sua emoção, seu tempo. E lá está você, explicando o que não precisa explicação, se defendendo de ataques sem fundamento, discutindo com quem só quer te desestabilizar. E enquanto isso, você perde foco, perde paz, perde tempo, e esse tempo não volta. Ignorar não é dizer que não se importa. É dizer que você escolheu algo mais importante: sua paz mental, seu crescimento pessoal, seu destino. Porque às vezes, a melhor maneira de mostrar que está em outro nível é simplesmente não descer. Não se rebaixar a discutir com quem não entende a sua visão. Não se explicar para quem já te julgou. Não ceder à manipulação de quem só quer provocar sua reação. Esse silêncio, essa indiferença, grita muito mais do que qualquer palavra. Existem pessoas que vivem para provocar. Se alimentam da sua reação. Não porque se importem com a verdade, mas porque precisam da sua atenção. E se você entrega, está validando esse jogo. Mas quando você escolhe não jogar, tudo desmorona. Eles perdem o sentido, perdem o controle. Porque o que os sustentava era justamente sua energia. E agora que você investe em si mesmo, eles não têm mais onde se apoiar.
Isso se treina. Não é fácil. O ego quer responder. A ferida quer gritar. O orgulho quer revanche. Mas você já não é escravo dos seus impulsos. Você está aqui para crescer, não para brigar. E esse crescimento inclui a sabedoria de escolher suas batalhas. E entender que muitas vezes a batalha mais inteligente é a que você não trava. O estoicismo ensina isso com clareza. Marco Aurélio escreveu: a tranquilidade perfeita consiste na ordem da alma, em não se deixar arrastar por paixões externas. E uma dessas paixões é justamente a necessidade de responder. Epicteto, por sua vez, dizia que não devemos nos preocupar com o que os outros falam, mas com o que fazemos com isso. E se você escolhe não fazer nada, se permanece firme no seu caminho, está praticando uma das maiores virtudes, o autocontrole. Pratique a indiferença estratégica. Não é ignorar por orgulho, é ignorar por sabedoria. É dizer: minha energia é preciosa demais para ser desperdiçada com o que não constrói. E quando você faz isso, tudo muda. Sua mente clareia. Seu coração se estabiliza. Seu mundo se organiza. Você deixa de reagir a qualquer estímulo e passa a escolher desde o seu centro. Com intenção, com paz, e pouco a pouco, você sentirá a diferença. Os conflitos que antes te prendiam, agora passam despercebidos. As pessoas que antes te atingiam, agora não te alcançam. Os inimigos que antes te tiravam o sono, agora são apenas ecos distantes. Porque você já não está em guerra. Você está em construção, em evolução, num processo tão profundo que não pode ser interrompido por barulhos superficiais. Por isso, da próxima vez que alguém tentar te ferir, te lembrar do passado, te provocar, não reaja, não explique, não discuta. Apenas veja essa pessoa como que ela é uma distração e volte ao seu caminho, porque esse silêncio que você guarda não é vazio, é força, é sabedoria, é o som de alguém que escolheu crescer em vez de reagir. E essa escolha, por menor que pareça, é o que te torna imparável. Lição 8. Aprenda a escutar e a falar com intenção. Falar menos não significa saber menos. Silenciar no momento certo não é sinal de fraqueza. Na verdade, a sabedoria se mede mais pela capacidade de escutar com atenção do que pela urgência de responder. Há pessoas que sentem a necessidade de preencher cada espaço com palavras, como se falar demais fosse sinônimo de autoridade. Mas na prática, quem fala sem parar transmite ansiedade, desordem e uma busca inconsciente por validação. Em contrapartida, quem sabe quando calar e quando falar, transmite presença, domínio e respeito. Existe algo poderoso em uma pausa antes de falar. Essa breve pausa mostra que você está processando, não apenas reagindo, que está escolhendo as palavras, e não apenas despejando emoções. Isso demonstra clareza interior. E essa diferença, por mais sutil que pareça, muda tudo. Porque quem escuta com calma, observa com atenção e responde com intenção, tem autoridade natural. Não precisa impor nada. Sua voz, mesmo que suave, é a que mais se escuta. A maioria das pessoas não escuta para entender, escutam para responder. Estão apenas esperando sua vez de falar, interrompem, antecipam, cortam ideias. E sem perceber, perdem influência. Porque quando alguém se sente ignorado, se fecha, e qualquer possibilidade de conexão se rompe. Mas quando você se torna um ouvinte real, presente, paciente, sem julgamentos, a outra pessoa se sente vista, respeitada, compreendida. E é aí que nasce o respeito verdadeiro. Falar com intenção é escolher suas palavras como um cirurgião escolhe suas ferramentas com precisão, calma e responsabilidade. Não se trata de falar muito, mas de dizer o que é necessário. Não é sobre impressionar, mas sobre impactar. Não é responder rápido,
mas responder bem. E isso só é possível quando há equilíbrio entre ouvir profundamente e falar estrategicamente. A ciência confirma isso. Pesquisas em comunicação mostram que quem pratica a escuta ativa, olhando nos olhos, não interrompendo, reformulando o que ouviu, é visto como mais inteligente, mais empático e mais confiável. E isso se traduz em melhores relacionamentos, mais influência, mais oportunidades. Porque todos queremos estar perto de pessoas que sabem ouvir, que respeitam o silêncio, que sabem quando falar e o fazem com clareza. O estoicismo também valoriza essa prática. Sêneca ensinava que você só deveria falar se suas palavras fossem mais valiosas que o silêncio. Marco Aurélio escreveu em suas meditações que o sábio fala menos e escuta mais, e que o domínio da fala revela o domínio de si mesmo. Porque quem não consegue governar a própria boca, dificilmente governa a própria mente. Comece a praticar agora. Em cada conversa, respire antes de responder. Não se sinta na obrigação de preencher os silêncios. Deixe que o silêncio cumpra seu papel. Escute até o fim. Observe o que não é dito. Não interrompa. E quando falar, faça com intenção. Que suas palavras somem, não se percam. Que sua voz tenha peso, não pelo volume, mas pela clareza. E então você vai notar como tudo muda. Suas conversas serão mais profundas, as pessoas te ouvirão com mais atenção. Suas ideias terão mais impacto. Não porque você fala mais, mas porque fala melhor. Não porque domina o espaço, mas porque domina a si mesmo. E esse é o verdadeiro poder na comunicação. Falar com intenção não é uma técnica, é uma filosofia. Uma forma de viver com consciência, não com reatividade. E num mundo barulhento, você pode ser aquela voz que se destaca pelo silêncio entre as palavras, pela calma na escolha, pelo impacto na presença. Você não precisa convencer ninguém, só precisa ser tão claro, tão real, tão presente, que sua palavra chegue sem gritar. Porque quando você fala com verdade, respeito e direção, sua voz se torna impossível de ignorar. Esse é o poder silencioso, o poder estoico, o poder real. Lição 9. Nunca permita que vejam você implorar. Nunca permita que vejam você implorar. Não por orgulho, mas por dignidade. Porque você sabe o seu valor. Porque entende que tudo aquilo que é mendigado cobra um preço alto na alma. Cada vez que você suplica por amor, atenção ou reconhecimento, está dizendo ao outro e a si mesmo que não merece aquilo naturalmente. E essa mentira silenciosa corrói sua autoestima por dentro. O problema é que muitas vezes confundimos insistência com amor e silêncio com perda. Mas não é assim. Aquilo que não flui com liberdade não vale a pena ser forçado. E o que precisa ser perseguido para permanecer já está se afastando. Implorar não só é ineficaz, é humilhante. Faz com que você entregue seu valor nas mãos de alguém e ninguém respeita quem está disposto a abandonar a si mesmo para agradar o outro. Quem rasteja para ser amado acaba sendo pisado. Porque quando você mostra desespero, está comunicando que pode ser manipulado. Que sua necessidade é tão grande que aceitará qualquer migalha. Que não tem opções. Que está vazio. E isso, em vez de atrair, afasta. As pessoas não se aproximam de quem suplica. Elas se sentem atraídas por quem se respeita, por quem mantém a própria dignidade, mesmo no meio da dor. Se você sente que está correndo atrás de alguém, pare. Não se pergunte se essa pessoa te valoriza. Pergunte-se por que você não está se valorizando. Por que você insiste em alguém que claramente não te enxerga? Por que persegue quem já demonstrou desinteresse? Que parte sua acredita que precisa mendigar afeto para se sentir suficiente? O que você está buscando não é amor, é validação. E validação não se encontra fora. Ela nasce dentro.
Na próxima vez que sentir vontade de mandar aquela mensagem, de gravar aquele áudio, de pedir mais uma chance, pare, respire. Pergunte-se se o que está prestes a fazer te eleva ou te diminui, se é movido por convicção ou por carência, se te representa ou te rebaixa. E se a resposta for que te diminui, escolha o silêncio. O silêncio não é fraqueza, é respeito próprio. Lembre-se, o que é seu, te escolhe. O que vale a pena, permanece sem esforço. O que está alinhado com sua essência, não exige que você se traia para manter. Se você precisa se transformar em outra pessoa para ser aceito, isso não é amor, é dependência. E nada verdadeiro pode ser construído a partir do medo de perder. O estoicismo ensina isso com clareza. Epicteto dizia que não devemos depender de nada externo para nossa paz, porque aquilo que depende do outro não te pertence. E o que não está sob seu controle não deve controlar suas emoções. Se você está bem sozinho, em paz consigo mesmo, se conhece seu valor e se respeita, ninguém poderá fazer você implorar, porque você entende que seu valor é interno, completo, e não depende da aprovação alheia. Caminhe de cabeça erguida, mesmo que doa, mesmo que faltem respostas, mesmo que o impulso de pedir explicações grite dentro de você. Não se curve por quem não está disposto a enxergar você por inteiro. Quem realmente te quer bem, não te faz duvidar de si. E quem te respeita, jamais exigirá que você se humilhe. E se você perdeu alguém por ter parado de implorar, a verdade é que não perdeu nada. Ganhou liberdade. Recuperou o centro. Voltou para si. Porque seu valor não se negocia, não se implora, não se explica. Ele se sente. E quem não enxerga isso, ainda não está preparado para estar com você. Então siga, sem ódio, sem rancor, mas também sem súplicas. Porque cada vez que você escolhe não se rebaixar, sua alma cresce, sua presença se fortalece, seu respeito se solidifica. E cedo ou tarde, a vida coloca no seu caminho pessoas que não precisam ver você cair para saber o quanto você vale. Pessoas que te escolhem com a mesma firmeza com que você finalmente aprendeu a se escolher. Lição 10. Reconheça que seus maiores inimigos podem estar dentro de você. Às vezes, você está tão focado no que acontece ao seu redor, nas críticas, nas circunstâncias fora do seu controle, nos obstáculos visíveis, que esquece de olhar para dentro. E é lá que estão os verdadeiros inimigos. Eles não estão no que te cerca, estão no que te habita. Naquela voz que diz que você não é suficiente. Na dúvida que aparece justo antes de você tentar. No medo disfarçado de prudência que te paralisa quando deveria seguir em frente. O que mais te limita não é o mundo, é aquilo que você acredita sobre si mesmo. O medo de falhar, de ser rejeitado, de perder, de ser visto exatamente como é, nada disso nasce dos outros. Tudo nasce de você, das experiências que teve, das palavras que ouviu, das vezes em que não foi reconhecido. E sem perceber, você constrói uma prisão mental com esses medos. Depois, vive tentando lutar contra o mundo externo, quando na verdade está preso por dentro. Mas te digo uma coisa, nenhum inimigo externo pode te vencer se você conseguir vencer o que carrega aí dentro. Você não pode controlar o que os outros pensam, mas pode mudar o que você pensa sobre si. Não pode impedir que critiquem você, mas pode aprender a não permitir que essas críticas te definam. Não dá para esperar um cenário perfeito para agir. É preciso aprender a seguir com medo, com dúvidas, com cicatrizes, porque se você esperar estar totalmente pronto, nunca vai começar. Sua força não está em eliminar tudo que assusta. Está em aprender a se mover apesar do medo. A mente é uma arma poderosa. Pode ser sua aliada mais leal, ou seu carrasco mais cruel. Tudo depende de como você a treina. E isso exige consciência. O que você pensa quando se olha no espelho?
Como se trata quando erra? Que história repete todos os dias? Porque se sua mente está cheia de autocrítica, insegurança e medo, então seu pior inimigo vai com você para todo lugar. E não há sucesso que se sustente numa mente que sabota tudo que você constrói. Comece a aplicar internamente os mesmos princípios que usa para vencer lá fora. Propósito, o que você realmente quer. Autoconsciência, que emoções te dominam quando as coisas saem errado. Inteligência emocional, você sabe identificar seus pensamentos sem acreditar em todos eles. Apoio, você está cercado de pessoas que te fortalecem ou que alimentam suas dúvidas. Evolução, você está aprendendo a se amar, a confiar, a se corrigir sem se destruir. Procure ajuda se necessário. Não há nada mais corajoso do que alguém que decide se curar. Você não está quebrado. Só está lutando batalhas que nunca te ensinaram a enfrentar. Mas agora você pode aprender. Pode observar seus padrões. Pode questionar crenças antigas. Pode reconstruir seu valor por dentro. Porque quando se liberta das limitações internas, o mundo externo deixa de ser uma ameaça. O estoicismo já dizia isso com clareza. Sêneca escreveu: o homem sofre mais na imaginação do que na realidade. E é verdade. O sofrimento mental, pelo que pode acontecer, pelo que falta, pelo que se teme perder, muitas vezes é maior do que o fato em si. Mas ele também ensinava que o sábio se preocupa mais em dominar a si mesmo do que em controlar o mundo, porque aí está o verdadeiro poder em governar o próprio mundo interior. Quando você reconhece que seu inimigo mais perigoso pode viver dentro de você, já deu o primeiro passo rumo à liberdade, porque já não culpa mais os outros. Já não espera que o mundo mude. Agora, você assume a responsabilidade. Enfrenta o que te paralisa, decide crescer. Esse crescimento pode não ser imediato, mas será verdadeiro. Aos poucos, você começará a confiar mais, a pensar com mais clareza, a agir com mais firmeza, a parar de se sabotar, a soltar o medo do julgamento, porque a sua mente, antes um campo de guerra, se torna sua fortaleza, e quando isso acontece, não há inimigo que possa te parar, porque quem vence por dentro, vence sempre. Lição 11. A raiva e o rancor apenas te prendem aos teus inimigos. Toda vez que você pensa no que te fizeram, naquela traição, naquela injustiça, naquelas palavras que ainda doem, está revivendo o veneno, está abrindo espaço dentro de si para alguém que já deveria ter saído da sua vida. Porque o rancor não é justiça, é prisão. E o pior é que essa prisão não prende quem te feriu, prende você, sua paz, sua presença, sua energia, que poderia estar sendo usada para construir algo novo, mas está sendo drenada ao reviver o que já não pode ser mudado. A raiva é uma armadilha emocional. Ela se disfarça de força, de justiça, de dignidade, mas na verdade enfraquece, te coloca em modo reativo, te faz voltar a ferida uma e outra vez, como se abrir novamente aquilo fosse te trazer alívio, mas não traz. Tudo o que faz é manter vivo o poder do outro sobre você, porque enquanto você não solta, ele ainda vence. Não porque seja mais forte, mas porque ainda ocupa espaço na sua mente. E sim, eu sei, dói. A traição dói. A decepção corrói. Mas você precisa escolher, quer ter razão ou quer ter paz, porque não dá para ter os dois. Se você vive esperando que o outro se arrependa, que peça desculpas, que reconheça o dano, você está preso a uma expectativa que talvez nunca se realize. E enquanto isso, sua alma segue acorrentada. Mas se você decide perdoar, não porque o outro merece, mas porque você merece ser livre, algo profundo muda. Você se liberta. Perdoar não é esquecer, não é justificar, não é fingir que nada aconteceu. É dizer, isso me feriu,
mas não vou mais carregar. É assumir o controle da sua energia. É fechar a porta do passado para construir a partir do presente. É escolher a si mesmo. Porque enquanto você estiver em guerra interna com alguém que talvez nem pense mais em você, estará perdendo uma batalha que só você ainda luta. Pratique o perdão ativo. Não espere sentir-se pronto. Comece hoje. Escreva o que doeu. Reconheça. Chore, se for preciso. Mas depois, decida soltar. Não por fraqueza, mas por força. Porque quando você escolhe curar, está se priorizando. Está recuperando sua clareza. Está dizendo: não te dou mais poder sobre mim. E isso é mais poderoso do que qualquer vingança. O estoicismo é firme nesse ponto. Sêneca dizia: quem não sabe perdoar, destrói a ponte pela qual um dia poderá precisar passar. E Marco Aurélio ensinava que a melhor vingança é não ser como quem te feriu. Porque se você responde com ódio, se torna reflexo daquilo que jurou não repetir. Mas se responde com maturidade, com silêncio, com evolução, você se eleva. Pare de alimentar o fogo do rancor. Não repita essa história na sua mente. Não busque aprovação como vítima. Isso só te aprisiona mais. Em vez disso, invista em si, na sua paz, no seu equilíbrio emocional. Cerque-se de pessoas que te lembrem quem você é, sem precisar falar do passado. Invista sua energia em crescer, não em se vingar. Porque o que você não solta, te prende. Mas o que você perdoa, te transforma. E sim, talvez nunca te peçam desculpas. Talvez nunca reconheçam o que fizeram. Mas isso não importa. Porque você já não precisa disso para seguir. Você já não precisa que o outro mude. Porque a mudança começou em você. E isso é liberdade. Liberdade real. Liberdade estoica. Liberdade interior. Então solte. Não por eles. Por você. Porque você merece uma vida sem correntes invisíveis. Uma mente leve. Um coração em paz. Uma jornada que não seja ditada por feridas antigas. E isso só se conquista quando você decide que sua paz vale mais que seu orgulho, que seu bem-estar é mais precioso que a vingança, e que o perdão não é um presente ao outro, é o maior presente que você pode se dar. Lição 12. Eleve sua visão e não se distraia com provocações. Quando você tem uma visão clara, as provocações perdem força. Porque você já não está reagindo a tudo o que acontece ao redor. Está caminhando com direção. Você não para mais para responder a cada comentário, nem para justificar cada passo, nem para explicar o que não precisa ser explicado. Você escolheu algo maior. Escolheu seguir em frente. E quem caminha rumo a algo importante não pode se dar ao luxo de perder tempo com o que não importa. A maioria das pessoas se distrai, com palavras, com olhares, com críticas disfarçadas de conselhos. Param para discutir com quem não entende seu caminho, para justificar decisões a quem nunca construiu nada, para responder provocações de quem só quer vê-las fracassar. E nesse desgaste, esquecem seu propósito, esquecem o que as motivou a começar. Esquecem a razão pela qual decidiram crescer, mudar, evoluir. Mas você não está aqui para isso. Você não está aqui para reagir. Está aqui para construir. E a única forma de permanecer firme, estável, focado, é ter uma visão tão forte que tudo mais perca importância. Quando você sabe o que quer, não precisa provar nada para ninguém. Sua energia tem direção. Sua mente se organiza, seu coração se alinha, e tudo o que não contribui para a sua meta, simplesmente se torna ruído. Defina sua visão, escreva, leia todos os dias, torne-a tão clara que possa vê-la até de olhos fechados. Essa visão é o seu escudo, é o que te lembra que você não está aqui para agradar, mas para cumprir um propósito, que você não precisa da última palavra, precisa da última atitude, que seu valor não se mede pelas opiniões dos outros,
mas pelo que você constrói dia após dia. As provocações só te abalam quando você não tem direção, porque se você não sabe para onde está indo, qualquer obstáculo parece enorme, mas quando sua visão está firme, cada ataque perde relevância, não porque não machuca, mas porque não pesa mais do que sua meta, não porque não incomoda, mas porque não tem o poder de te tirar do caminho. E sim, haverá momentos em que você vai querer responder, vai querer se defender, calar bocas, provar seu ponto, mas é nesses momentos que você deve ser mais forte, porque o sucesso não vem de ganhar discussões, vem de manter o foco. Você não precisa gritar mais alto, precisa trabalhar mais profundo, que seus resultados falem por você, que sua constância seja seu argumento, que seu silêncio seja sua resposta mais elegante. Pratique técnicas para manter o centro. Faça pausas conscientes. Releia suas metas toda manhã. Elimine distrações que não somam. Cerque-se de pessoas que te lembrem quem você é, e não que alimentem suas inseguranças. E quando vierem as críticas, os comentários sarcásticos, as provocações disfarçadas de brincadeira, sorria por dentro. Respire e continue. Porque o que você está construindo vale muito mais do que qualquer discussão sem propósito. O estoicismo é claro sobre isso. Marco Aurélio escreveu: a melhor forma de se vingar é não ser como seu inimigo, e não ser como seu inimigo é não entrar no jogo dele, é não deixar que o barulho dele tire sua paz, é não reagir com raiva, mas com grandeza, porque quem tem visão não se distrai com o que é pequeno. E você não nasceu para o pequeno. A cada dia que você escolhe manter o foco, você vence. Talvez não perceba na hora, mas vai sentir. Sua energia ficará mais estável, seu ambiente mais limpo, suas emoções mais maduras, porque você não estará mais reagindo, estará conduzindo. E isso faz de você alguém difícil de provocar, impossível de manipular e digno de respeito. Então eleve sua visão, e cada vez que algo tentar te distrair, veja como uma prova de quanto você valoriza aquilo que está construindo. E se realmente valoriza, não vai parar, vai seguir, com a mente focada, o coração firme e o olhar elevado, porque você não está aqui para perder tempo, você está aqui para deixar um legado. Lição 13. Inspire os outros, sendo um exemplo de força e foco. Existem pessoas que inspiram sem dizer uma única palavra, não porque façam discursos, mas porque vivem com coerência, porque mantêm a calma mesmo quando tudo ao redor está desmoronando, porque não se deixam arrastar pelo ruído do mundo e escolhem ser rocha firme em meio à tempestade. Porque não brigam, constroem, não gritam, agem, não reagem, lideram com presença. E quando você escolhe ser esse tipo de pessoa, para de buscar influência e se torna influência. Sua forma de viver pode ser um farol, um sinal para quem está perdido, para quem precisa de uma prova concreta de que sim, é possível viver em paz no meio do caos. Que sim, é possível avançar sem pisar em ninguém. Que sim, é possível ser forte sem deixar de ser humano. E isso não nasce do orgulho, nem da aparência. Nasce do trabalho interior, da disciplina diária, das pequenas escolhas que ninguém vê, mas que fazem de você uma referência silenciosa. Ser exemplo não é ser perfeito, é ser autêntico. É escolher o foco em vez do drama. É quando tudo dá errado, não buscar culpados, buscar soluções. É quando atacado, não se rebaixar, se elevar. É quando sentir medo, não escondê-lo, enfrentá-lo com dignidade. E ao fazer isso, você acende algo em quem observa. Não porque diz o que fazer, mas porque mostra que é possível. Você não imagina quantas pessoas pode estar inspirando só pela forma como se comporta quando ninguém aplaude.
pela maneira como se levanta após uma queda, por como responde com respeito onde muitos reagiriam com raiva, por como segue com a cabeça erguida, mesmo sem saber o que vem pela frente. Essa coerência tem mais poder que 1000 argumentos, porque fala direto à alma de quem está ao redor. Você não precisa de milhares de seguidores, precisa de uma vida digna de ser observada, de uma rotina construída com compromisso, de uma mente treinada para não desistir, de um coração disposto a se manter firme. Isso sim deixa marcas. E quando você compartilha seu caminho, sem buscar palco, sem querer holofotes, apenas com o desejo sincero de contribuir, sua influência cresce, seu impacto se multiplica, e seu legado começa a nascer, mesmo sem você perceber. Torne isso simples. Viva o que prega. Não diga que é forte. Mostre com seu silêncio diante do conflito. Não diga que tem foco. Mostre com sua constância diária. Não diga que perdoou. Mostre com sua paz. Que seus atos falem. Que sua presença revele o trabalho interno. Que sua vida seja o seu recado. O estoicismo fala justamente disso. Epicteto dizia: não expliques tua filosofia, vive-a, porque se você ainda precisa explicar o que está fazendo, talvez ainda não esteja vivendo aquilo por completo. Mas se você encarna sua verdade com firmeza, com serenidade, com disciplina, não precisa convencer ninguém. As pessoas se aproximam naturalmente, porque todos em algum momento procuram uma referência, alguém que prove que é possível viver com integridade. E se hoje você acha que não faz diferença, lembre-se, cada vez que escolhe não desistir, você inspira. Cada vez que age com gentileza onde poderia agir com raiva, você inspira. Cada vez que segue, mesmo com medo, mesmo tremendo, você inspira. Talvez você não veja agora, mas alguém está olhando. E talvez graças ao seu exemplo, essa pessoa decida não desistir hoje. Seja esse exemplo, não por ego, não por imagem, mas porque o mundo precisa de pessoas que não falem sobre força, que a vivam, que não preguem paz, que a encarnem, que não vendam soluções prontas, que construam caminhos reais. E quando você escolhe ser uma dessas pessoas, você deixa de viver só para si. Você passa a viver para deixar uma marca que transforma, que inspira e que continua, mesmo depois que você se for. Lição 14. Caminhe com segurança e presença. Antes mesmo de dizer uma palavra, você já está se comunicando, com sua postura, com seu passo, com sua energia. O mundo te avalia em segundos, e não pelo que você fala, mas pela forma como você entra, como você se sustenta, como ocupa o espaço ao seu redor. Se você caminha curvado, com os olhos no chão, passos hesitantes, o recado é claro: você não acredita em si. E se nem você acredita, ninguém mais vai acreditar. Mas se você caminha ereto, com o olhar firme, com passos decididos, o respeito chega, sem que você precise pedi-lo. Isso não é arrogância, é presença. Aquela força silenciosa que emana das pessoas que trabalharam em si mesmas, que não precisam levantar a voz para serem ouvidas, porque sua presença já transforma o ambiente. São aquelas que não se apressam, não se encolhem, não se justificam com o corpo. Elas caminham como quem sabe quem é. E isso se sente, porque o corpo grita aquilo em que a mente acredita. E se você quer que o mundo te leve a sério, precisa começar se apresentando com segurança. A postura muda o seu estado mental. Não é só estética, é psicologia. Estudos mostram que posturas de poder, coluna reta, ombros abertos, queixo erguido, aumentam os níveis de testosterona e reduzem o cortisol. Ou seja,
Você se sente mais confiante e menos estressado. O corpo influencia diretamente a mente, e se você o treina para se mover com autoridade, sua mente começa a acreditar, e quando sua mente acredita, o mundo responde. Pratique isso hoje. Não importa onde esteja, em casa, no trabalho ou caminhando na rua. Mantenha a coluna ereta. Sinta seus pés firmes no chão. Não olhe para baixo. Olhe adiante. Não ande como se estivesse atrapalhando o caminho de alguém. Caminhe como se sua presença tivesse propósito. Porque tem. Você não precisa pedir permissão para existir. Você precisa lembrar que o seu lugar se conquista com cada passo consciente que dá. Caminhar com presença não é intimidar, é se habitar por completo. É estar conectado com você e não com os julgamentos dos outros. Quando você caminha com segurança, não precisa de palavras para conquistar respeito. Não precisa provar nada, porque seu corpo já disse tudo. Estou aqui, estou firme. Não estou fingindo. Sou eu, sem pedir licença, sem hesitar, sem medo. O estoicismo também entendia isso. Epicteto dizia que devemos viver como se sempre fôssemos observados. Não por paranoia, mas por integridade. Porque quando você mantém sua postura mesmo sem plateia, está treinando sua alma para se sustentar. E quem sustenta a alma, sustenta o corpo. Caminhar como se tivesse testemunhas é caminhar com propósito. É declarar, não sou só mais um, não passo despercebido. Estou desperto no meu caminhar. Leve-se a sério, porque ninguém fará isso por você se você não fizer primeiro. E tudo começa pela forma como você se apresenta no mundo. Caminhe como se o chão fosse seu, como se cada passo deixasse uma marca. Como se sua energia limpasse o espaço por onde passa. Não se encolha, não se esconda, não haja como se não importasse, porque você importa, sua mensagem importa, sua história importa, sua presença importa, e não espere se sentir seguro para andar assim. Caminhe assim mesmo sem sentir, porque o corpo é mais sábio que o medo, e se você o treina para caminhar com firmeza, sua mente vai seguir, pouco a pouco, passo a passo, até que um dia você se olhe no espelho e diga, já não estou interpretando, essa segurança é real, nasceu de mim, construí com cada passo. Caminhe assim, como se cada passo fosse uma afirmação silenciosa do seu valor, como se o mundo precisasse da sua presença firme para lembrar que é possível viver com integridade. Porque quando você se habita com segurança, o respeito vem naturalmente, e você não precisa pedir, só precisa caminhar e se sustentar. Lição 15. Use o humor para desarmar conflitos. Quando alguém tentar te provocar, não responda com raiva, responda com um sorriso. Mas não qualquer sorriso. Um sorriso carregado de inteligência, de domínio, de confiança silenciosa que desarma sem agredir. Porque o humor, quando bem usado, é uma das ferramentas mais poderosas que você tem para transformar uma tensão em uma prova do seu autocontrole. E não estamos falando de sarcasmo venenoso ou zombaria ofensiva. Estamos falando daquele humor leve, inesperado, que desconcerta o outro e, ao mesmo tempo, te eleva. Há pessoas que só querem uma coisa, tirar você do sério. Atacam para ver sua reação. Testam para que você caia no jogo delas. Mas se em vez de morder a isca, você responde com uma piada sutil, sem maldade, com astúcia, você venceu. Você manteve seu centro, sua paz, seu poder. Porque não entrou no jogo emocional de quem quer te desestabilizar. Você conduziu o momento a partir da serenidade. E isso impõe respeito, sem levantar a voz. O humor não é fraqueza, é sinal de inteligência emocional. É a resposta de quem não precisa se defender, porque já está acima da situação.
A ciência confirma, estudos mostram que o humor, especialmente o autorreferencial, aquele em que você consegue rir de si mesmo sem perder o valor, gera empatia, reduz tensões e conecta pessoas. Ou seja, te transforma em alguém carismático, seguro e confiável ao mesmo tempo. E mais, o humor te protege. Porque quando você é capaz de brincar consigo mesmo, mostra que não está na defensiva, que não é frágil, que não teme ser visto como é, que está tão confortável consigo que não precisa provar nada. E quando os outros percebem isso, baixam a guarda, porque é impossível atacar alguém que não tem medo de se expor com leveza. Nada desarma mais do que quem leva a vida a sério, mas não se leva a si mesmo tão a sério assim. Epicteto dizia claramente: você não é seus pensamentos, nem suas emoções, nem seus erros. Você é algo mais profundo, mais estável, mais livre. E se isso é verdade, então você pode se permitir rir, pode se permitir não reagir, pode usar o humor como escudo, como ponte, como ferramenta de elevação. Porque o sábio não se ofende com facilidade. O sábio observa, compreende, sorri e segue. Como aplicar isso? Comece por você. Aprenda a rir dos seus erros. Não se castigue a cada falha. Encontre o aprendizado e depois solte com leveza. Transforme o humor em um aliado interno. Depois, quando alguém te provocar, antes de reagir, respire. Pergunte-se: vale a pena se irritar com isso? Posso responder com algo que alivie a tensão sem perder firmeza? Se puder, faça. Use uma frase simples, uma observação engraçada, uma leveza que desvie a atenção sem ignorar o momento. E você vai se surpreender com o resultado. Onde antes havia conflito, surge um sorriso. Onde havia tensão, vem alívio. E você no centro disso, demonstrando domínio emocional, sem violência. Porque o verdadeiro poder não está em quem grita mais, mas em quem tem o poder de transformar o clima de uma conversa. O humor não é só para divertir, é para liderar, para comunicar sem confronto, para manter o controle sem perder a humanidade, para mostrar que você está desperto, consciente, presente e acima do drama. Por isso, não subestime o valor do humor. Use-o com respeito. Use-o com intenção. Use-o a seu favor. E lembre-se, não existe nada mais forte do que alguém que consegue manter a paz enquanto tudo ao redor clama por guerra. E se além disso, essa pessoa é capaz de provocar um riso, então ela já está em outro nível. Faça isso também. Que seu humor seja seu escudo, que sua leveza seja sua resposta, e que sua mente nunca se coloque a serviço do conflito, mas sempre do domínio pessoal. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Isso já mostra o quanto você está comprometido com sua evolução. Agora, firme esse compromisso escrevendo nos comentários: hoje decido não reagir mais. Sou estoico. Grave essa frase na sua mente como um princípio de vida. Não escreva só por hoje. Escreva pela pessoa que você está se tornando a partir de agora. E se essa mensagem tocou você, curta o vídeo e inscreva-se no canal e continue treinando sua mente, porque o que vem a seguir será ainda mais transformador.